Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e tô começando mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. Heather Suzanne Ellen Strube nasceu em 20 de abril de 1984 na Geórgia, nos Estados Unidos. Seus pais eram Henry Buddy e Mary McKinnon, e Heather tinha ainda mais 2 irmãos. Os familiares e os amigos da Heather dizem que ela era uma menina muito alegre, muito divertida e que também ela era muito gentil com as pessoas, todo mundo gostava de ser amigo dela e que ela iluminava os lugares por onde ela passava. Já no início da adolescência, ela tinha aquele sonho de várias meninas que é se casar, formar uma família, e isso aconteceu bem rapidamente. Ela conheceu o Steven Strube e, segundo algumas matérias, eles se conheceram na igreja. Em 2004, eles se casaram quando ela tinha 20 anos de idade. A Heather acabou se tornando uma florista e ela, junto com o Steven, o marido, eles abriram uma floricultura. Aparentemente, o casal vivia bem, eles se davam super bem. Inclusive, eles trabalhavam junto com a família deles, então a mãe dele, os pais da Heather também ajudavam na floricultura. Eles tinham um negócio em família onde todos trabalhavam. Depois de 3 anos de casamento, aproximadamente, a Heather deu à luz ao filho do casal, o Carson. Tudo parecia ir muito bem depois do nascimento do filho, mas após isso acontecer, o casal começou a ter alguns problemas e o casamento deles foi por água abaixo. A Heather já desconfiava que o Steven provavelmente estaria traindo ela. Ela tinha algumas coisas que ela já tinha pego no ar, que ela estava desconfiando. Mas um dia a sogra dela acabou dando para ela um recibo de uma compra de uma joia bem no dia dos namorados, e a sogra entregou aquele papel para ela e disse: espero que você tenha gostado, né, da joia. Só que a Heather não ganhou nenhuma joia do marido. Então aquilo foi a confirmação para ela de que ele realmente tinha alguém, e ele realmente confessou que ele já estava saindo com outra pessoa, e ela então pediu o divórcio e eles acabaram se separando. Em abril de 2009, o divórcio estava prestes a ser finalizado. Eles tiveram um problema aí com o andamento do divórcio por conta da custódia do Carson, do filho do casal. Inicialmente, ambos, tanto o pai quanto a mãe, queria ficar com a custódia total da criança, mas algumas matérias dizem que o Steven acabou concordando em entregar a custódia total para a mãe e só ver o menino nos finais de semana, enfim, nos horários determinados ali pela justiça. Só que aparentemente nem todo mundo sabia dessa decisão do casal de que a custódia ficaria com a Heather. Então, depois do divórcio, a Heather foi morar com os pais dela e o Steven foi morar com a sua mãe e com o seu padrasto. Eram cidades diferentes, onde cada um estava morando, e geralmente eles se encontravam num estacionamento de uma loja de departamentos para fazer a troca da criança ali, Então, quando estava com o pai, ele ia até esse estacionamento para entregar o Carson para a mãe e vice-versa. Então, no dia 26 de abril de 2009, o casal se encontrou, como de costume, nesse estacionamento dessa loja de departamentos. O Steven havia ficado por um período com o Carson, com a criança, e era por volta das 6 da tarde quando ele chegou lá para deixar o filho com a mãe. O Steven então se despediu da criança, ele foi embora e a Heather ficou colocando o filho na cadeirinha no banco de trás do carro. Mais tarde, testemunhas que estavam ali próximo de onde tudo aconteceu disseram que viram um homem, uma pessoa de aparência muito estranha, vagando por ali, como se estivesse esperando que o Steven fosse embora. Então, assim que o Steven foi embora, essa pessoa, esse homem, ele se aproximou da Heather do carro e ele começou a falar algumas coisas para ela que as pessoas não souberam dizer o que era, mas as pessoas notaram que parecia que ele conhecia a Heather, e foi aí que a Heather começou a se afastar da pessoa. Ela tentou abrir a porta do carro para entrar, mas a pessoa empurrou a porta do carro, então a pessoa sacou uma arma, apontou para a cabeça dela e atirou. As testemunhas oculares disseram que logo depois de atirar na Heather, essa pessoa, esse homem, ele saiu meio que rapidamente, mas de alguma forma muito estranha, ele estava calmo.
sabe? Ele só estava apressando os passos para poder sair dali logo. E como ele estava armado, acabou que ninguém fez nada, né? Como que você ia deter uma pessoa armada? É realmente complicado. Então ele começou a sair dali rapidamente e ele simplesmente desapareceu. Então a polícia foi chamada e eles começaram a investigar o caso. E como eles tinham ali um caso de uma mulher que havia recentemente se divorciado, existia supostamente uma batalha judicial pela custódia de um filho, eles, claro que foram direto no ex-marido, no Steven, para saber se ele tinha alguma coisa a ver com o caso. A polícia considerou que isso poderia ser o motivo, né, esse recente divórcio, e eles também ficaram sabendo que o Steven já saía com uma outra mulher, que inclusive era a atual namorada dele, quando ele e a Heather se separaram. Então, no topo da lista dos suspeitos, realmente estavam o Steven e a sua namorada. Assim que a polícia disse ao Steven o que havia acontecido, ele aparentemente se mostrou muito assustado e perturbado com a notícia. Ele realmente demonstrou um tipo de reação que alguém normal, que não fez nada, teria. Depois de responder várias perguntas da polícia e realmente confirmar que ele havia visto a Heather há poucos minutos antes de tudo acontecer e tudo mais, ele ainda disse à polícia que ele havia assinado a custódia, dando a custódia do Carson para a mãe. Então isso descartou o motivo, né, que a polícia estava considerando ali ser uma possível motivação pelo crime. A polícia então quis conversar com a namorada do Steven, porque, segundo ele, a namorada dele gostava muito do Carson, gostava da criança. Então eles queriam saber se, talvez, por conta do Steven ter dado a custódia da criança para a mãe, ela não teria ficado brava, enfim, se ela não queria criar o Carson com o Steven. Então eles queriam saber mais da namorada do Steven. Mas no interrogatório, ela disse que não necessariamente ela gostaria que o Carson ficasse com o Steven, porque embora ela cuidasse do Carson, ela gostasse da criança, ela disse que também gostava muito de ter aquele tempo sozinha com o namorado, e já que ela não tinha filho mesmo dela, seria uma responsabilidade muito grande criar o filho de uma outra pessoa, né? Se precisasse ela faria, mas ela disse que não necessariamente seria algo que ela quisesse. Então isso também descartou a teoria dos policiais. Os investigadores conseguiram os vídeos de vigilância ali das lojas de departamentos, do estacionamento, e eles viram realmente um homem muito estranho naquele local, ali nas redondezas, antes e depois da Heather ser baleada. Eles observaram algumas coisas bem importantes nessas gravações. Eles observaram a pessoa em si, a forma dela andar. Eles também observaram que a pessoa praticamente sabia onde ela estava indo, ela sabia por onde fugir, porque ela foi por um lugar onde não tinham mais câmeras, então eles não sabem exatamente para onde ela foi, mas basicamente só tinha um lugar ali onde ela poderia ter ido, que era uma área de mata, onde provavelmente a pessoa entrou ali e se escondeu, enfim, acabou fugindo depois. Outra coisa que eles perceberam também nas gravações é que a pessoa parecia ser realmente muito estranha, pequena. Ela estava com uma roupa estranha, tinha um cabelo estranho, e também considerando os relatos, né, das testemunhas oculares que estavam lá no dia em que tudo aconteceu, eles começaram a suspeitar que poderia ser tudo um disfarce, inclusive que poderia ser uma mulher quem havia cometido aquele crime. Os investigadores então conversaram com todo mundo que tinha alguma ligação com a Heather, familiares, amigos, todo mundo, inclusive com a ex-sogra dela. A Joanna Reyes, a mãe do Steven, disse aos policiais que ela havia saído de casa antes do Steven sair de casa com o Carson naquele dia para levar até a Heather. Ela disse que ela saiu em direção à casa dos pais dela, que ficava ali a mais de 1 hora de distância da casa dela. Ela disse que assim que ela chegou na cidade dos pais dela, ela passou no correio e depois foi até o restaurante Wendy's para comer alguma coisa. Ela deu aos investigadores um recibo do restaurante Wendy's para provar que ela realmente estava lá naquele dia e naquele horário, e eles anotaram o horário como sendo 7h19 da noite. Durante o seu depoimento, a Joanna também não conteve
aversão e seus sentimentos pela Heather. Ela acabou deixando escapar que ela não gostava muito dela e que também achava que ela era uma péssima mãe para o neto. A polícia não estava medindo esforços para tentar descobrir alguma coisa, para tentar descobrir quem era aquela pessoa misteriosa que foi gravada e que as pessoas viram atirando na Heather. O motorista de caminhão entrou em contato com o departamento de polícia para contar o que ele viu. O motorista de caminhão disse que ele estava hospedado num hotel que ficava ao lado do estacionamento onde a Heather foi morta. E ele disse que um dia antes de tudo acontecer, ele viu uma caminhonete branca estacionando ali do lado do hotel. E parecia que a pessoa estava tirando algumas fotos do local, enfim, parecia que ela estava agindo de uma forma muito estranha. Ele disse também que no dia em que tudo aconteceu, ele viu, praticamente no mesmo horário em que tudo aconteceu, aquela mesma caminhonete com aquela mesma pessoa estranha. Só que ele disse que não viu ninguém sair da caminhonete, mas ele disse que viu a pessoa voltar para a caminhonete. Ele disse que a pessoa que ele viu batia a descrição com a que as testemunhas falaram que viram e também com a descrição da pessoa dos vídeos das câmeras de segurança que a polícia tinha em mãos. Ele disse que a pessoa por um segundo olhou para ele e depois saiu com pressa. O motorista deu a descrição certinho do carro, ele só não soube dizer a placa, mas ele deu a descrição de vários detalhes da caminhonete. E os policiais perguntaram para ele que se levassem ele até o lugar, ele saberia reconhecer aquela caminhonete. Ele disse que sim, que ele reconheceria. E foi aí que os policiais levaram ele até a casa da Joanna, a mãe do Steven, porque ela tinha uma caminhonete branca muito parecida com a descrição que o caminhoneiro estava dando para a polícia. Assim que eles chegaram lá, o caminhoneiro reconheceu a caminhonete, ele disse sim, é essa mesma caminhonete que eu vi naqueles 2 dias. Em algum momento, não fica claro nas matérias quando isso aconteceu, mas em algum momento a caminhonete da Joanna foi apreendida. Eles vasculharam tudo e eles acabaram encontrando vestígios de pólvora no volante e também no assoalho do carro. E eles também acharam fios de cabelo sintético pelo chão do carro. Os policiais começaram a ligar todos os pontos, então havia a caminhonete, que era igual ao que o cara tinha visto. Também eles sabiam que provavelmente se trataria de um disfarce. As pessoas diziam que aquele homem era pequenininho, era baixinho, era miúdo, e a Joanna batia exatamente com essa descrição. A polícia então pediu para que as testemunhas relatassem exatamente como era aquele homem, e foi feito um retrato falado e ficou muito claro para a polícia de que se tratava da Joanna, a mãe do Steven. Mas a Joanna não foi presa imediatamente, porque segundo os investigadores, eles ainda tinham que ter certeza, eles tinham que ter mais provas contra ela para que realmente pudessem prender ela. Todas as provas que eles tinham ainda eram muito circunstanciais, então eles precisavam de algo mais forte para realmente conseguirem incriminar ela. E foi aí que a polícia então decidiu, eles optaram por uma estratégia bem complicada que envolvia o Steven. Eles chamaram o Steven até lá e eles acabaram mostrando para ele tanto os vídeos das câmeras de segurança quanto o retrato falado do suspeito. E na mesma hora que o Steven viu os vídeos e o retrato falado, ele ficou extremamente perturbado, ele começou a chorar e ele reconheceu aquela pessoa como sendo a mãe dele. Ele disse que pelo vídeo ele reconheceu a sua mãe somente pela forma de andar. Os policiais acabaram percebendo que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele realmente ficou muito surpreso e assustado, perturbado em ver a mãe dele sendo a principal suspeita do assassinato da Heather. Então ele concordou em colaborar com a polícia e ele fez uma ligação para a mãe dele. Os policiais inclusive levaram ele até o carro lá fora. Eles ligaram o carro para realmente ela não perceber que ele estava na delegacia, né? Para fingir com que ele já tinha ido lá e havia ido embora. A polícia estava gravando tudo. E ele começou a dizer pra ela: mãe, por que você fez isso? Era você naquele vídeo, eu tenho certeza que era você. E ela não se incriminou logo de cara, mas ela disse: tá, e você falou isso pra eles? E ele disse: sim, eu falei que era você. E aí ela falou: então eles vêm atrás de mim em breve. Isso foi o suficiente para a polícia, então eles prenderam a Joanna.
Só que a princípio ela negou tudo, ela disse que ela não tinha feito nada, que não era ela naquele vídeo. Mas mesmo assim, a Joanna foi a julgamento em maio de 2011. Ela manteve a sua alegação de inocente a todo momento e o Estado chamou o Steven para depor contra a mãe dele, mas a essa altura ele já tinha se arrependido de ter falado que era a mãe dele, então ele acabou dizendo que os policiais acabaram convencendo ele a dizer que era a mãe dele, mas que na verdade não era. Os policiais sabiam que a defesa iria contestar aquela questão dela ter ido para outra cidade, dela ter um recibo do restaurante e tudo mais. Então, eles decidiram no domingo fazer a reconstituição ali daquele trajeto que ela disse ter feito no dia em que tudo aconteceu. Então, no mesmo horário que ela disse que ela saiu da casa dela, eles dirigiram até a cidade, até aquele restaurante, aonde ela disse que foi, e realmente foi porque tinha o recibo. E eles conseguiram fazer esse trajeto no tempo necessário, mostrando e provando que daria tempo suficiente dela ter feito o que fez com a Heather e ainda dirigido até lá para ter esse álibi. Então, em 17 de maio de 2011, a Joanna foi condenada sob acusação de homicídio doloso, agressão agravada e porte de arma de fogo durante a prática de um crime. Ela foi condenada à prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 30 anos de reclusão. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês já conheciam esse caso. Deixe aqui pra mim também sugestões de vídeos. Se você já deixou, eu já anotei tudo, tá? Pode ter certeza, eu tenho uma listinha de casos pra fazer e eu vou trazer em breve pra vocês. Inclusive, em janeiro eu vou trazer uma semana inteirinha de vídeo pra vocês, porque a gente vai completar 1 ano de canal em janeiro. Então, tá passando muito rápido e logo, logo vocês vão ter uma semana, nossa, eu tava fazendo 2, não, gente, 2 não. Uma semana de vídeo inteirinha pra vocês. Então deixa seu like porque me ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, gente, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, então me sigam por lá também, me acompanhem por lá. Aí eu tava quase esquecendo de falar pra vocês. Esses dias eu li um comentário de uma pessoa aqui nos meus vídeos falando que seria muito legal se eu tivesse um podcast. Agora nós temos um podcast. Não só eu, mas eu e os meus parceiros do Caçadores de Crimes. Nós temos um podcast onde todo mundo vai estar postando casos lá pra vocês. Então, se você gosta desse formato de casos, né, em podcast, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link. Então, é só baixar o aplicativo e acompanhar a gente por lá também. Tem muita coisa bacana já rolando por lá, tá bom? É isso, agora eu vou mesmo. Tchau!